Me chamaram de inútil na reunião de família. Dias depois, a verdade veio. A reunião de família daquele domingo começou como tantas outras. A casa da minha tia estava cheia. O cheiro de comida caseira se espalhava pela sala, e as conversas aconteciam em vários cantos ao mesmo tempo. Risadas, pratos sendo colocados na mesa, crianças correndo pelo corredor. Para qualquer pessoa de fora parecia um encontro comum, mas para mim, aquelas reuniões sempre carregavam uma tensão silenciosa. Eu era o tipo de pessoa que nunca impressionou muito aquela família. Enquanto meus primos falavam de promoções no trabalho, carros novos ou viagens caras, eu geralmente permanecia mais quieta, ouvindo, observando. Eu tinha um trabalho estável, pagava minhas contas, vivia de forma simples. Mas para eles, isso nunca parecia suficiente. Meu primo Henrique, por exemplo, sempre gostou de se colocar como o grande exemplo de sucesso da família. Empresário, dono de 2 lojas, sempre com histórias sobre investimentos e negócios. Toda reunião acabava girando em torno dele. Naquele dia não foi diferente. Assim que todos se acomodaram na mesa grande da sala de jantar, alguém perguntou sobre a nova loja que ele estava abrindo. Henrique endireitou a postura imediatamente. Está indo muito bem, disse com aquele sorriso confiante que ele sempre usava quando sabia que tinha a atenção de todos. Ele começou a falar sobre expansão, oportunidades, crescimento. Alguns parentes ouviam com admiração genuína. Outros apenas concordavam por hábito. Eu escutava em silêncio, mexendo devagar no garfo. Então alguém perguntou se ele precisava de ajuda para administrar tudo. Ele riu. Ajuda? Não exatamente. E então lançou um olhar rápido para mim. Mas tem gente na família que tem tempo de sobra, né? Algumas pessoas olharam na minha direção. Eu senti o calor subir pelo rosto, mas mantive a expressão neutra. Minha tia tentou suavizar. Ah, cada um tem seu caminho. Henrique deu de ombros. Claro, só acho que algumas pessoas podiam ser um pouco mais úteis. A palavra ficou no ar. Alguns riram. Outros fingiram que não ouviram. Eu respirei fundo. Não era a primeira vez que ele fazia algo assim. Desde que começara a ganhar dinheiro, ele parecia sentir prazer em comparar a vida dele com a dos outros. E eu sempre era um alvo fácil. Minha mãe, sentada ao meu lado, apertou levemente minha mão por baixo da mesa. Mas Henrique não parou. Sabe o que eu acho? Continuou ele, tomando um gole de vinho. Tem gente que se acostuma a viver no mínimo. Não se esforça. Não tenta crescer. Ele me olhou de novo. Depois reclama da vida. Dessa vez, as risadas foram mais altas. Eu senti algo estranho naquele momento. Não exatamente raiva, mas como um cansaço profundo. Eu poderia discutir. Poderia lembrá-lo de muitas coisas que ele convenientemente esquecia. Mas naquela mesa, naquele momento, eu sabia que qualquer resposta minha seria vista como inveja. Então fiz o que sempre fazia. Fiquei em silêncio. A conversa continuou, mas o clima já tinha mudado para mim. Eu apenas comia em silêncio, e assim que surgiu a oportunidade, disse que precisava ir embora mais cedo. Minha mãe me acompanhou até a porta. Não liga para ele, disse ela baixinho. Você sabe como ele é. Eu apenas sorri. Mas enquanto dirigia para casa naquela noite, as palavras dele continuavam ecoando na minha cabeça. Inútil. Tempo de sobra. Talvez o que mais me incomodasse não fosse o insulto em si, mas a certeza com que ele dizia aquilo. Como se conhecesse toda a minha vida. Como se tivesse autoridade para me definir. A verdade é que Henrique não sabia quase nada sobre mim. Ele não sabia que nos últimos meses eu estava trabalhando discretamente em algo importante. Algo que poderia mudar muita coisa. Eu trabalhava com análise de dados para uma empresa de logística. Não era um trabalho glamuroso. Não rendia histórias impressionantes para contar em reuniões de família. Mas era algo que eu levava muito a sério. Alguns meses antes, comecei a perceber inconsistências em certos relatórios financeiros de uma empresa parceira. Pequenas discrepâncias que isoladamente pareciam irrelevantes, mas quanto mais eu analisava, mais estranho tudo parecia. Fluxos de dinheiro que não faziam sentido. Contratos que surgiam e desapareciam dos registros. Transferências entre contas que não tinham ligação aparente com as operações logísticas. No começo pensei que fosse apenas erro administrativo, mas algo não batia. Depois de semanas analisando dados, reuni tudo em um relatório detalhado
e levei para meu supervisor. Ele ficou em silêncio por vários minutos enquanto lia. Se isso estiver correto, disse finalmente, estamos diante de algo muito sério. A investigação começou de forma discreta. Auditores foram chamados. Documentos foram revisados. Mais dados foram analisados. E pouco a pouco, uma verdade começou a surgir. A empresa parceira estava envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro. Um esquema que movimentava valores enormes através de contratos falsos e operações simuladas. Quando a polícia financeira entrou no caso, a situação escalou rapidamente. Eu fui chamada para explicar como havia percebido o padrão nos dados. Foi estranho estar naquela sala cheia de investigadores e especialistas. Eu apenas fiz o que sempre fiz. Mostrei os números. Expliquei as inconsistências. Mostrei como os fluxos financeiros revelavam um padrão claro. Eles ficaram impressionados. Um dos investigadores chegou a dizer: se você não tivesse percebido isso, esse esquema poderia continuar por anos. Eu não pensei muito nisso na época. Para mim, era apenas parte do meu trabalho. Mas alguns dias depois, algo inesperado aconteceu. A notícia explodiu nos jornais locais. Uma grande operação havia desmantelado um esquema milionário de lavagem de dinheiro envolvendo várias empresas da região. Uma delas era justamente a empresa parceira que eu havia analisado. E entre os nomes mencionados na reportagem estava o de um dos sócios, Henrique. Eu li a notícia 2 vezes para ter certeza de que estava entendendo corretamente. A loja que ele dizia estar expandindo fazia parte de um grupo empresarial ligado à empresa investigada. Segundo a reportagem, algumas dessas lojas estavam sendo usadas para justificar movimentações financeiras suspeitas. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Não senti alegria. Não senti vingança. Apenas uma sensação estranha de inevitabilidade. Dias depois, outra reunião de família foi marcada. Dessa vez, o clima era completamente diferente. Quando cheguei à casa da minha tia, percebi imediatamente o silêncio incomum. Ninguém estava rindo. Ninguém falava alto. Henrique estava sentado no sofá da sala, olhando para o chão. Alguns parentes cochichavam em um canto. Quando entrei, vários olhares se voltaram para mim. Minha tia veio me cumprimentar, visivelmente nervosa. Você viu as notícias? Eu assenti. Henrique levantou o olhar lentamente. Parecia uma pessoa diferente daquele homem confiante de alguns dias antes. Mais cansado, mais tenso. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Foi então que meu tio comentou: a polícia está investigando tudo. Ninguém respondeu. O silêncio era pesado. Depois de alguns minutos, minha mãe mencionou casualmente que a investigação havia começado por causa de uma análise de dados feita por alguém da empresa de logística. Alguns parentes olharam curiosos. Quem foi? Perguntou alguém. Minha mãe sorriu levemente. Ela. E apontou para mim. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Henrique franziu a testa. Como assim? Eu expliquei de forma simples. Disse que havia percebido inconsistências nos dados e que reportei para a empresa. Nada mais. Mas para aquela sala, aquilo parecia muito. Meu tio olhou para mim com surpresa. Então foi você que descobriu tudo isso? Eu apenas analisei os dados, respondi. Henrique ficou completamente em silêncio. Talvez pela primeira vez ele realmente estivesse me olhando de verdade. Não como alvo de piadas, mas como alguém que ele não entendia. Minha tia finalmente falou. Impressionante. Outro primo acrescentou. Eu nem imaginava que você trabalhava com isso. Eu dei de ombros. Nunca perguntaram. O clima da sala mudou de forma sutil. Não houve aplausos. Não houve discursos. Mas havia algo diferente nos olhares. Respeito. Henrique permaneceu sentado sem dizer nada. Talvez estivesse lembrando das palavras que disse dias antes. Inútil. Tempo de sobra. Depois de algum tempo, ele finalmente falou. Eu não sabia. A frase saiu baixa, quase um sussurro. Eu apenas respondi. Você nunca quis saber. Ele não respondeu. E naquele momento percebi algo importante. Eu não precisava provar nada para aquela família. Nunca precisei. A verdade não apareceu para me dar vingança. A verdade apareceu simplesmente porque eu fiz meu trabalho. E às vezes, isso é suficiente. Naquela reunião, dias antes, riram de mim. Me chamaram de inútil. Mas a verdade não precisa de aplausos imediatos.
Ela apenas espera o momento certo para aparecer. E quando aparece, não precisa gritar. Porque quem subestimou já entendeu tudo no silêncio.